Querido Padre Marcos Chiqueto, queridos irmãos que estão aqui conosco no Santuário da Vida, também você que nos acompanha diariamente aqui no Santuário da Vida, das Santas Missas, da liturgia. Vamos cantar uma musiquinha para a gente começar a reflexão? Vocês conhecem. A gente acabou de ver que Jesus está ensinando a Pedro a importância de perdoar. Às vezes o nosso coração é de pedra, não é? Às vezes o nosso coração é duro e para perdoar o coração não pode ser de pedra. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo, mas não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Quem precisa ter o coração transformado por Jesus? Levanta a mão. Essa transformação, sabe quanto tempo ela vai durar? A vida toda. Existem coisas na vida que nós achamos que são questões matemáticas. Porque questões matemáticas, elas não são tão difíceis de resolver. Porque ela é uma ciência exata. 1 mais 1, e estamos resolvidos. Na cabeça de Pedro, talvez, a vida fosse isso, naquele momento. Uma questão matemática. Senhor, se eu perdoar 7 vezes, está tudo ok? E o número 7 na Bíblia, vocês sabem que significa perfeição. Então Pedro estava dizendo, eu acho que eu vou ser perfeito se eu perdoar 7 vezes. Jesus vai lá e diz para Pedro, Pedro, nem tudo na vida é matemática, meu amigo. Nem tudo na vida é calculado. Nem tudo na vida acontece como nós esperamos ou como nós queremos. Irmãos, a realidade do perdão é uma dessas realidades. O perdão é uma das camadas do amor e da misericórdia. Só que de fato, nós às vezes levamos a vida inteira para aprender a perdoar. E sabe de uma coisa? Essa é uma lição que nós precisamos aprender aqui, nessa vida. É importante. Acompanho muitas pessoas, né? Dia próximo, 12 de abril, vai completar aí 18 anos que eu sou padre. A senhora tá vendo? Eu tenho um cara de 25, não tenho um cara de 25? De 15, eu sabia. Eu só aumentei um pouco para não desconfiar. Irmãos, eu tenho que dizer para vocês e confessar para vocês, as maiores lições que eu tive em toda a minha vida foram dentro de um confessionário, fazendo a experiência da misericórdia de Deus, fazendo a experiência da reconciliação. Esses dias eu falava para o pessoal, olha, eu queria que vocês fossem padres por pelo menos 1 mês na vida para trabalhar com o ministério da reconciliação. As outras partes mais difíceis não precisa não, pelo menos o ministério da reconciliação, porque de fato é muito bonito. Ali a gente vê a ação de Cristo no coração de pessoas que estão realmente arrependidas, jovens, crianças que fazem confissões maravilhosas, adultos e às vezes pessoas que passaram um longo tempo e vêm para se confessar e fazer a experiência da contrição, da reconciliação e do perdão de Deus. Mas padre, aquela pessoa fez isso para mim, esse tipo de coisa eu não perdoo. Ei padre, faz 50 anos que ela fez isso para mim, eu nunca mais me esqueci. E quem disse que perdão é esquecer? Perdão é esquecer?
Esquecer é amnésia, esquecer não está bem da cabeça, tem que ver alguma coisa. Perdão não é esquecer, mas perdão é capaz de libertar a lembrança da dor, a lembrança do ressentimento. Meus irmãos e minhas irmãs, esse período quaresmal para nós ele é tão importante, porque nós precisamos dar um passo. Sabe qual é o passo? Desenvolver em nós, em nossa personalidade, características semelhantes à personalidade de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui. Quem está em casa também, deixa eu fazer uma pergunta para você que está em casa nos acompanhando. O que tem em você que te faz parecido com Jesus? Você consegue me dizer duas coisas? Eu sei que eu estou longe de você, mas fala no teu coração. Duas coisas, pelo menos uma. Será que eu vou te apertar muito ou não? Me diz uma coisa em você que você diz assim: isso aqui é parecido com Jesus. Qual que é? A gente tenta ser, né? A gente faz sempre alguma coisa para ficar perto de Jesus. Eu sei, a gente está ao vivo, você não me respondeu a minha pergunta, não é fácil. Ela está dizendo, a gente tenta ser, a gente quer, eu sei que a gente tenta ser, mas uma característica, ela é caridosa? A senhora conhece ela? É bom quando os outros dizem, isso é melhor ainda. A caridade é isso, a caridade é um dos nossos traços parecidos com Jesus. O senhor sabe algum traço parecido com Jesus ou não? O senhor não sabe? No final da missa o senhor vem bater um papão comigo, agora o senhor não quer conversa, né? Toda missa é desse jeito. Brincadeira. Meus irmãos, eu sei que falar de nós não é fácil, mas é importante entender que a nossa fé e a nossa espiritualidade precisam desenvolver em nós características semelhantes às características de Jesus. A confiança, esse meu amigo está dizendo a confiança, o senhor confia, tem muita fé, é isso. Caríssimos irmãos e irmãs, o perdão precisa ser uma característica nossa. Padre, mas por que eu devo perdoar todo pecado? A gente não perdoa o irmão, em primeiro lugar, porque ele merece. Sabe por quê? Porque o amor de Deus não é uma questão de mérito. Nós amamos com mérito. A gente acha que o outro merece. Isso é complicado, hein? Às vezes, a mulher fala para o marido, não, eu não vou fazer isso para você porque você não merece. Ou o marido fala para a mulher, isso é amor de mérito. O amor de Deus vai para além do mérito. A gente não perdoa o irmão porque ele merece. Nós perdoamos o irmão porque Deus quer assim e porque Deus é assim. Se Deus quer assim e Deus é assim e eu quero me tornar mais parecido com Deus, eu começo a liberar na minha vida o perdão para as pessoas. Portanto, caríssimos irmãos, o ato de perdoar é um ato de construir-se a si mesmo como alguém realmente de fato semelhante a Deus. Então, quando alguém tiver de perdoar, e você também que está nos acompanhando, se precisar perdoar alguma coisa na sua vida, não é porque quem te ofendeu merece o seu perdão, é porque Deus é assim, e você quer ser parecido com Deus. Vocês notaram que Jesus contou uma parábola na hora que ele estava dizendo a respeito do perdão? Um homem que devia uma enorme fortuna. Eu estava vendo hoje alguém calcular essa fortuna parece que calcular dava 15 bilhões de reais, 15 bilhões, tem algum bilionário aqui ou não? Então a gente não tem condição de pagar essa fortuna, mas o mais interessante é que ele foi perdoado da dívida, e foi cobrar o outro por causa de algumas moedas, e olha qual é a expressão que Jesus usa, ele diz que ele pegou o outro pelo pescoço e começou a fazer o quê? Sufocar. Isso aqui tem muito a dizer. O que é o perdão? O perdão, ou melhor, a mágoa, a falta de perdão, é alguma coisa que tira a nossa vida. É alguma coisa que sufoca a nossa existência. Caríssimos irmãos, é muito difícil perdoar, e eu estou dizendo para vocês, faz 18 anos que eu estou no confessionário, e sei que é difícil perdoar. Até mesmo os meus próprios perdões que eu preciso conceder. Mas especialmente difícil perdoar, quando nós fazemos da dor uma prisão. Às vezes a gente entra dentro da dor que o outro nos causou e aquela dor se torna uma prisão. O Papa Francisco, ele usava uma expressão interessante, ele dizia: nel dolore di oggi nasce la speranza di domani. Ou seja, na dor de hoje
nasce a esperança do amanhã. A gente precisa lidar com as dores que a vida nos causou. Muitas pessoas acabam entrando aí num estado muito depressivo, se fecham na vida porque não conseguiram lidar com a dor da própria vida. A dor, ela pode ser uma escola, ela não pode ser uma prisão. Ou seja, a dor precisa nos ensinar a viver, não nos aprisionar. E outra coisa, quando Jesus compara aquela questão do perdão a estar com as mãos no pescoço do outro, significa que a gente precisa soltar. Se alguém fez alguma coisa para nós, a gente precisa soltar a ofensa que recebemos. Como que a gente solta? Deixa passar. Minha gente, tem coisa que a gente tem que deixar passar. Não dá para carregar na mala da existência. As coisas voltarão a ser as mesmas? Não voltarão a ser as mesmas. Mas a gente precisa deixar passar aquela dor. Falando do perdão, acho que a gente precisa pensar em duas coisas. Não somente na capacidade de perdoar, mas na incapacidade de ofender. A gente precisa se tornar incapaz de ofender. Pensemos bem. Você que é casal, deixa eu falar para quem está em casa, vem cá, você que é casal, às vezes o casal ele comete um erro contra o outro, aí ele comete uma vez, 2, 3, 4, 5, não nos esqueçamos que o perdão de fato ele precisa ser sem limite, mas o coração humano, às vezes ele se arrebenta, e a gente não pode arrebentar o coração dos outros. É isso, caríssimos irmãos, tão importante quanto perdoar, é a gente não ferir os outros, é pensar para não ferir voluntariamente os outros, não abrir feridas no coração dos outros. A gente precisa ser instrumento disso, ser instrumento do amor e da paz. Seja o perdão uma característica nossa, né? Se tem alguma coisa difícil de perdoar aí, o João já levantou a minha placa ali de novo. Ô João, 2 minutos, João. Já estou acabando a homilia, João, fica tranquilo. Ô João, vem cá você, deixa eu mostrar o João. O pessoal da Rede Vida está acompanhando, o João é todo tímido. Mas vem cá, olha só, isso aqui é o João. Ele conduz toda a celebração para a gente. Tem um monte de gente que está aqui conosco no Santuário da Vida, e nós precisamos recordar dessas pessoas importantes que trabalham aqui com amor, com fé e carinho, para que você durante esses 30 anos da Rede Vida possa acompanhar a missa. A gente tem um tempo da transmissão da missa, eu brinco aqui com o João, mas eu quero agradecer cada um de vocês profissionais, viu? Que trabalham aqui, que iluminam e nos ajudam a rezar. Vou finalizar com a palavra da profecia de Daniel. Azarias parou e de pé começou a rezar. Olha onde Azarias estava, abrindo a boca no meio do fogo. Lembram-se que eles foram colocados na fornalha ardente? Dentro da fornalha ardente, Azarias começou a rezar. Sabe como a gente vai conseguir perdoar? Apresentando a Deus, no meio daquilo que arde e que dói, uma prece sincera, pedindo a Ele: Senhor, ensina-me a perdoar, ajuda-me a liberar o perdão, a libertar o meu coração. Peçamos a Deus em oração. Se de repente tem alguma situação tão difícil, vai apresentar essa oração no coração de Jesus. É no coração de Jesus que a gente dilui a dor. É no amor que a gente dilui a dor. E a força do Espírito Santo irá nos ajudar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus manso e humilde de coração,